Uma vez que você entenda completamente o conceito de criação de imagem, você pode efetivamente usá-lo para qualquer bem que desejar. O conhecimento da criação de imagens elimina a competição de sua vida, movendo você do plano competitivo para o plano criativo. Olá, você já nasceu rico. Vamos estudar e aprender mais com Bob Proctor. Desde já agradeço sua presença aqui e conto com sua inscrição. Vamos começar! Neste ponto, você pode estar pensando que esta sessão nem lhe diz respeito, porque você já está profundamente endividado para começar a acumular uma quantia considerável de dinheiro. Mas você ficará feliz em saber que temos uma ótima ideia que também o ajudará a lidar com esse problema. Além disso, você ficará encantado em saber que em muitas situações, e a sua pode ser uma delas, uma pessoa pode ficar rica, mesmo que nunca ganhe mais dinheiro do que ganha atualmente. Esse pensamento por si só deve lhe dar o incentivo necessário para continuar lendo. Até agora você deve ter completado sua lista e chegado a uma figura, então pegue a caneta no papel e anote esse número em grandes números e negrito. Agora, limpe sua mente dessa ideia e passe comigo para outra ideia muito importante. Perceba que, embora essa ideia possa não se aplicar especificamente a você, pelo menos no momento, certamente se aplicará a muitos leitores. Além disso, mesmo que não se aplique à sua situação particular, vale a pena pensar de qualquer maneira, porque você certamente tem muitos amigos e associados aos quais se aplica e poderá compartilhar com eles. Vou explicar essa ideia a você como se você fosse uma pessoa casada com uma família para sustentar e fosse o único ganha-pão ou um contribuinte importante. Agora, uma das principais razões para querer a quantia de dinheiro que você deseja é sustentar sua família, e não apenas de maneira adequada. Afinal, você quer que eles vivam a vida ao máximo. Perceba, portanto, que enquanto você viver e for capaz de seguir o plano traçado neste livro, poderá fazer o que quiser com relação à sua família. No entanto, se você realmente parar e pensar sobre isso, provavelmente concordará que gostaria que sua família vivesse uma boa vida, mesmo que fosse subitamente removido de cena, não é? Brincando, você pode dizer, não, quem se importa se eu for embora? Mas isso não é brincadeira. Este é um assunto muito sério. Claro que você se importa, eu sei disso, e você também. Agora, se você estiver vivo e saudável, criará essa riqueza para sua propriedade. Mas e se você morrer ou ficar permanentemente incapacitado? Bem, nossa sociedade também cuidou dessa situação. Temos seguro de vida e temos seguro de invalidez. Mas, vamos voltar ao seu pensamento novamente. Você pode estar dizendo para si mesmo, seguro de vida, que enganar. Esse cara, Bob Proctor, realmente não sabe de onde vem. Bem, deixe-me dizer-lhe que, quando se trata de seguro de vida, acredito que posso afirmar ser uma espécie de autoridade, pois tenho conduzido seminários para o setor de seguros por quase 10 anos e já tive cerca de 50.000 pessoas dessa indústria passa pelos meus seminários. Portanto, posso garantir a você que, quando digo que aproximadamente 95% das pessoas com quem você fala são quase completamente ignorantes quando se trata de seguro, não estou falando pelo chapéu. É verdade que muitas dessas pessoas ocupam cargos importantes nos negócios e na indústria, no governo ou nas profissões liberais, e por causa de seus cargos, seria muito fácil presumir que eles sabem de onde falam. Mas o triste fato é que muitos deles estão mal informados ou completamente desinformados quando se trata do importante assunto do seguro de vida. Entenda isso, não há como substituir sua renda e criar uma propriedade certa e instantânea além do seguro de vida. E as estatísticas indicam que, embora a maioria das pessoas esteja assegurada, a grande maioria das pessoas, pelo menos 90%, está perigosamente subsegurada. Ou seja, quando morrem, a maioria das pessoas deixa para trás apenas dinheiro suficiente para pagar o funeral e possivelmente dinheiro suficiente para cobrir as despesas de subsistência de sua família por um ano. A parte lamentável é que, por uma quantia relativamente pequena de dinheiro, essas pessoas poderiam ter seus negócios financeiros organizados de tal forma que, se algo acontecesse com eles,
seus objetivos financeiros seriam alcançados por suas famílias automaticamente. Como este livro foi elaborado para ajudá-lo a atingir uma meta financeira substancial, senti-me no dever de incluir as informações sobre seguro de vida. O livro não poderia estar completo sem ele. Tenha em mente que existem apenas duas maneiras de ganhar dinheiro: pessoas no trabalho ou dinheiro no trabalho. Você ficará feliz em saber que o restante deste livro foi elaborado para a pessoa que vai viver. Floresça onde você está plantado, comece agora. Quando você começa a viver essa boa vida? É essa a pergunta que você está começando a se fazer? Você comece agora. Comece respondendo as seguintes perguntas: com que frequência você paga sua conta de telefone? Com que frequência você paga seu aluguel ou hipoteca? Com que frequência você paga a sua mercearia? Com que frequência você paga a gasolina do seu carro? Com que frequência você paga seu médico? Com que frequência você se paga? Essa última pergunta parece estranha, não é? Mas você percebe que menos de 5 pessoas em cada 100 pagam a si mesmas? E, se você perguntasse aos outros 95 por que eles não o fazem, eles provavelmente diriam que, quando pagam a todos, não sobra nada para eles. Claramente, aquelas 4 ou 5 pessoas em cada 100 que pagam a si mesmas encontraram uma maneira de contornar esse problema. Embora a ideia que eles estão empregando exista há séculos, quase ninguém hoje está ciente disso. Que ideia é essa? Você pergunta? Simplificando é isso: eles se pagam primeiro. Isso é mais conhecido como a lei babilônica do sucesso financeiro. Uma parte de tudo que você ganha é sua para manter. Se você pensar sobre isso, deve admitir que essa lei, ou princípio, faz muito sentido. Portanto, deixe-me repetir: uma parte de tudo que você ganha é sua para manter. Mais especificamente, o que você ganha na segunda-feira de manhã é seu, portanto, deve ir diretamente para uma conta especial a qual você não tem acesso fácil. Sua conta de independência financeira que você ganha na segunda-feira de manhã provavelmente representa 10% de sua renda. Portanto, você deve pagar a si mesmo pelo menos 10%, logo de cara, ou seja, não depois que todos os outros tiverem sido pagos. De sua conta de independência financeira, você primeiro paga seu prêmio de seguro, porque esse instrumento cria seu patrimônio instantâneo. O restante do dinheiro vai para a poupança, até que você acumule capital suficiente para fazer um investimento inteligente. Lembre-se, você não toca esta conta ou os juros que ela renderá. Portanto, em um período muito curto de tempo, você testemunhará progresso suficiente para obter a motivação e a inspiração de que precisa para continuar. Além disso, o conhecimento de que você tem um estado instantâneo, se algo acontecer com você, lhe dará mais serenidade mental. Programa ordenado de reembolso de dívidas. Você já pode ter dívidas que parecem estar consumindo todo o seu contra-cheque, sem deixar nada para você. Mas entenda isso: essas dívidas podem ser quitadas. Embora o valor da dívida que você contraiu irá, é claro, determinar o tempo que levará para limpar a lousa. E, para os propósitos da discussão a seguir, você deve considerar sua hipoteca ou pagamento de casa, provavelmente um de seus maiores pagamentos mensais, como um investimento, não uma dívida. Conta de liquidação de dívida: qualquer dinheiro que você ganhar na segunda-feira à tarde e na terça-feira de manhã, deve ir diretamente para sua conta de liquidação de dívidas. Isso representa 20% de sua renda. Você também deve se sentar e redigir uma carta que enviará a todos os seus credores, informando-os sobre seu plano. No entanto, antes de enviar a carta, você deve primeiro elaborar uma lista de seus credores para determinar que proporção desses 20% cada um deles receberá. Pode ser mais dinheiro do que estão recebendo atualmente, ou pode ser menos, mas seja como for, isso será a soma de dinheiro que cada um receberá. No entanto, seja qual for a quantia que recebam, receberão regularmente, nas datas estipuladas. A seguir, um exemplo de carta que você pode usar como guia para redigir sua própria carta. Querido Ken, como você sabe, estou em dívida com você no valor de cifrão e pretendo pagá-lo integralmente, acrescido de juros. Para atingir esse objetivo,
Tenho elaborado um plano durante os últimos dias para me colocar em uma posição financeira estável. Para isso, abri uma conta de liquidação de dívidas, DCA, e 20% da minha renda vai diretamente para essa conta. Isso me permitirá ter recursos suficientes para viver, sem preocupações ou estresse, e evitará que eu fique ainda mais endividado. A cada semana, ou mês, você receberá um cheque de cifrão do meu DCA, até que minha conta com você esteja limpa. Estou ciente de que este não é o valor que eu havia concordado em pagar a você, mas tenho certeza de que você será compreensivo e apreciará o que estou fazendo. Se você tiver alguma dúvida, não hesite em contactar-me. Estou muito animado com meus novos planos e se você gostaria que eu os revisasse com você para que pudesse ajudar outras pessoas que estão em dívida com você, terei prazer em fazê-lo. Agradecemos antecipadamente por sua amável cooperação. Tenha um dia maravilhoso. Sinceramente. John Doe. Entenda que sua carta ao credor é uma declaração de fato e não um pedido. É você quem está no comando de suas finanças, não seus credores. Certifique-se de ter suas cartas digitadas corretamente e inclua seu primeiro novo pagamento com sua carta de apresentação. Perceba que existe uma chance remota de que alguma pessoa irracional não queira cooperar com você. Eles podem até telefonar para você e tentar intimidá-lo com ameaças de levá-lo ao tribunal, etc. Plano de independência financeira. Além disso, você descobrirá que 95% das pessoas para quem você escreve serão mais cooperativas. Agora dê a si mesmo um bom tapinha nas costas, porque a partir deste momento, você está no caminho certo para começar um estilo de vida completamente novo. Vamos revisar brevemente o que você realizou até agora. 1. Você tem uma propriedade instantânea se algo acontecer com você. 2. Você tem uma conta poupança. 3. Você está pagando a si mesmo. 4. Você tem um programa de pagamento de dívidas organizado. 5. Você tem 70% de sua renda para viver, para administrar a casa e para entretenimento. 6. Sua mente está clara para continuar com as grandes ideias que surgirão no restante deste livro. A partir deste momento, nunca mais pense em dívida. Lembre-se de que tudo foi resolvido, portanto, concentre-se em sua conta poupança e observe-a crescer. Repita: eu sou rico. O dinheiro é bom. Eu uso dinheiro e amo as pessoas. Metaforicamente falando, colocar suas finanças atuais em ordem é muito semelhante a ter seu automóvel ajustado para uma viagem que você está prestes a fazer. Perceba que, a partir deste momento, você está sintonizado para a sua jornada. E, embora você possa estar ganhando apenas X número de dólares por ano atualmente, você deve se ver, na tela de sua mente, já ganhando a nova renda anual que você calculou que precisa, para comprar as coisas que deseja, para viver da maneira que você escolheu viver. Se você está seriamente interessado em se tornar financeiramente independente e ainda não colocou em prática as ideias anteriores, recomendo fortemente que o faça agora. Para continuar no próximo capítulo, sem tê-lo feito, seria comparável a sair de viagem com o carro funcionando com apenas metade dos cilindros. Você pode ter quase certeza de que seu automóvel quebrará, impedindo de chegar ao destino desejado. Mas, certificando-se de que tudo está devidamente afinado, você pode relaxar e adotar uma atitude calma e serena, sabendo que chegará ao seu destino, e certamente poderá apreciar a paisagem ao longo do caminho. Se você acha que a tarefa de colocar seu mundo financeiro em ordem para esta emocionante jornada é algo que você não é capaz de fazer sozinho, sugiro fortemente que procure ajuda profissional. Isso é algo que quase todas as pessoas ricas fazem. Ou seja, os indivíduos ricos seguem o conselho de especialistas financeiros. É semelhante, em princípio, à ideia de que, se o corpo de uma pessoa estivesse doente, ela provavelmente procuraria um médico qualificado para aconselhamento. Além disso, você também deve ter em mente que mesmo pessoas saudáveis, se forem sábias, vão periodicamente ao médico para um check-up. Em outras palavras, você nem sempre precisa ficar doente para melhorar. Já foi trazido à sua atenção que pouquíssimas pessoas desenvolvem experiência real na área de planejamento financeiro sério. Portanto,
Você deve procurar um conselheiro financeiro competente, da mesma forma que procuraria assistência em questões de natureza jurídica. Existem empresas que prestam esse tipo de serviço financeiro em todas as cidades. Em alguns lugares, eles não são fáceis de encontrar, mas eles estão lá, se você apenas procurar por eles. Tive o prazer de ser instrumental no startup de tal empresa, na cidade de Toronto, Canadá, em 1979. O nome da empresa é DMC Crary Group. Hoje a empresa conta com quase 5.000 clientes satisfeitos, que caminham rumo à independência financeira. O grupo MC Crary alerta todos os seus clientes sobre um fato financeiro interessante, que gostaria de compartilhar com vocês neste momento. Este fato é que as pessoas se enquadram em 3 categorias distintas com relação a finanças: 1. Posição deficitária, em dívida; 2. Posição de equilíbrio, apenas sobrevivendo, mas sem dívidas; 3. Posição de superávit. Seria muito fácil enganar-se a acreditar que, se alguém estivesse na categoria 1 ou 2, tudo o que deveria fazer era ganhar mais dinheiro e, então, passaria automaticamente para a terceira categoria. Mas é claro que isso não é necessariamente verdade. Pois se uma pessoa está em situação financeira deficitária, significa que ela tem o hábito de gastar mais dinheiro do que ganha. Da mesma forma, se eles estão em uma posição de equilíbrio, eles têm o hábito de gastar tudo o que ganham. Como somos todos criaturas de hábitos, segue-se que ganhar mais dinheiro não mudaria necessariamente nossa posição financeira geral. É de vital importância que, ao decidir quanto é suficiente, você também elabore um novo plano financeiro ou tenha um planejado para você, o que o forçará a se disciplinar pelo menos por 1 mês ou 2 até formar o novo hábito de viver de acordo com esse novo plano. O próximo capítulo, The Image Maker, irá ajudá-lo a entender como e por que você deve começar a se ver já conquistando essa nova figura. Mas, por enquanto, lembre-se de que, à medida que sua renda aumenta, os 10% que você está economizando aumentam e os 20% que vão para o seu DCA aumentam, o que significa que você poderá saldar suas dívidas mais rapidamente. Além disso, você ficará com 90% de sua renda para viver. Eu posso ver você ficando animado com essa ideia já. Capítulo 3. Criador de imagens. Depende de mim, eu fico desanimado de vez em quando há nuvens de cinza, até que eu penso nas coisas que aconteceram ontem. Não quero dizer anteontem ou meses atrás, mas todos os ontens em que tive a chance de crescer. Penso nas oportunidades que deixei morrer, e nas que aproveitei antes que passassem por mim. E eu me lembro que o passado apresentou uma situação difícil, mas de alguma forma eu aguentei e o futuro parecia certo. E eu me lembro que sou capaz e livre, e meu sucesso e felicidade dependem de mim. James J. Metcalfe, o criador de imagens. As ideias contidas neste capítulo podem muito bem ser uma inovação para você, porque a criação de imagens, uma vez que a dominamos com firmeza, é uma ideia verdadeiramente dinâmica. Eu estava falando em Ohio há alguns anos, para um grande grupo de homens de negócios, quando um senhor idoso na plateia me interrompeu repentinamente enquanto eu explicava o conceito de criação de imagem. Ele se levantou e informou ao público que tinha 65 anos de idade antes de entender essa ideia. Ele mencionou que tinha lido sobre isso, pensado sobre isso e até falado sobre isso, mas nunca realmente o entendeu até os 65 anos de idade. Quero sugerir, neste exato momento, que você leia este capítulo algumas vezes, porque a maioria das pessoas vive e morre sem nunca entender completamente o poder da criação de imagens. Entenda que estamos relacionando essa ideia com o dinheiro neste livro, mas eu quero que você saiba que, uma vez que você entenda completamente o conceito de criação de imagem, você pode efetivamente usá-lo para qualquer bem que desejar. Não sou capaz de lhe dizer a data exata em que adquiri o entendimento da criação de imagens, mas posso dizer que teve um impacto tão grande em minha vida quanto qualquer ideia que já tive. O conhecimento da criação de imagens elimina a competição de sua vida, movendo você do plano competitivo para o plano criativo. Você irá em breve entenda, portanto, que, na verdade, a única competição que você terá é com sua própria ignorância. Esta ideia realmente me excita. Para ser mais preciso,
Provavelmente devo dizer que compartilhar essa ideia com você me emociona, porque sei como isso pode melhorar todos os aspectos da sua vida. Sinceramente, adoro observar as pessoas crescerem ou se desenvolverem à medida que novas ideias são registradas em suas consciências. Mas antes de me aprofundar nessa ideia, por favor, entenda que todo mundo está usando o conceito de criação de imagem e todo mundo sempre o fez. Na verdade, tudo o que já aconteceu em sua vida veio como resultado direto do processo de criação de imagens. Portanto, se você apenas se conscientizar dos resultados que obteve, perceberá que já empregou essa grande ferramenta mental. Basta dar uma olhada nos resultados que a maioria das pessoas obtém. De um modo geral, você poderia dizer que é bastante óbvio que, quando eles fazem uso de sua habilidade de criação de imagens, eles quase sempre a usam da maneira errada. Você é um criador de imagens. A maioria das religiões ensina que Deus é responsável por tudo o que é feito neste mundo e eu subscrevo totalmente esta proposição. No entanto, como co-criadores, os seres humanos devem assumir a responsabilidade por o que Deus faz em suas vidas. O Ministro e o Fazendeiro, uma história que ouvi certa vez, ilustra muito bem esse ponto. Há muitos anos, um ministro foi dirigindo por uma estrada rural remota, quando ele se deparou com uma fazenda muito bonita. A fazenda foi mantida em condições absolutamente magníficas. As cercas estavam bem cuidadas, as plantações eram de um verde radiante, e embora a casa estivesse afastada um pouco da estrada, era bastante claro que ela tinha uma camada limpa e fresca de tinta branca. Canteiros de flores bem cultivados circundavam a casa e se estendiam ao longo de ambos os lados da longa e larga entrada de automóveis, que levava até ela a partir da estrada. Em uma fileira organizada ao longo de ambos os lados da estrada também, havia linhas retas de altos álamos verdes alcançando um pitoresco céu azul claro. Os gramados ao redor da casa eram de um verde rico e profundo, e tão bem cuidados quanto qualquer green. Na verdade, a imagem inteira caberia bem em um cartão postal, já que era absolutamente de tirar o fôlego em seu esplendor. Então o ministro olhou para a direita, para o outro lado da estrada. Aqui os campos foram arados, a terra estava do preto mais profundo que o ministro já tinha visto e ele ficou surpreso ao ver como os sulcos foram arados de tal maneira que se estendiam em fileiras tão retas quanto varais. Ao longe, o ministro avistou o fazendeiro sentado em seu trator, com um chapéu de palha na nuca e vestido com um velho macacão azul claro. Parecia que o fazendeiro estava se movendo em direção à estrada enquanto arava. Como o ministro não estava com muita pressa, ele parou o carro no acostamento, saiu dele e caminhou em direção à cerca. Ao chegar lá, ficou parado, curtindo a brisa leve, o sol quente e admirando a beleza da fazenda e a habilidade do fazendeiro em arar sulcos tão retos. Enquanto o fazendeiro avançava em direção à estrada, ele notou o ministro encostado na cerca. Então ele parou o trator, desceu dele e começou a caminhar lentamente na direção do ministro. Quando o fazendeiro se aproximou, o ministro sorriu, ergueu o braço e acenou dizendo: "Meu bom homem, Deus certamente o abençoou com uma linda fazenda." O fazendeiro parou, tirou do bolso um velho lenço de bolinhas vermelhas e brancas com as mãos grandes, cheias de cicatrizes e calos. Ele ergueu o braço e enxugou o suor da testa queimada de sol, sem dizer uma palavra. Então ele estendeu a outra mão e gentilmente tirou da boca o longo pedaço de palha que balançava e balançava enquanto ele caminhava. Ele ficou em silêncio por um momento, olhando para o ministro, e então falou. Com uma voz lenta e firme, ele respondeu: "Sim, reverendo, você está certo. Deus me abençoou com uma linda fazenda, mas eu só queria que você pudesse ter visto quando ele a tinha só para ele." Entenda que imagens são imagens mentais feitas de pensamentos, e a magnificência da mente reside no fato de que ela pode pensar. Ou seja, ele pode acessar o pensamento e criar qualquer imagem que escolher. Agora brinque com sua mente por alguns minutos e perceba como você pode exibir uma imagem após a outra na tela de sua mente. É quase como se você estivesse sentado dentro do seu corpo em um grande teatro, e você fosse o escritor, produtor e diretor do filme que está assistindo. Em um livro maravilhoso que li há alguns anos, intitulado The Science of Getting Rich, o autor, Wallace D. Wattles,
referiu-se a esta coisa pensante que permeia, penetra e preenche os interespaços do cosmos. É verdade que os pensamentos estão por toda parte e podemos acessar esse material de pensamento com nossa mente e formar qualquer imagem que escolhermos. Agora tome consciência desta verdade. Tudo o que fazemos é precedido por uma imagem. Pensamos primeiro para formar uma imagem, depois fazemos o trabalho. Construindo a primeira cadeira, considere por um momento como a primeira cadeira foi construída. Nem sempre tivemos cadeiras, sabe? Suponho que muitos anos atrás, quando começamos a nos tornar civilizados, alguém se cansou de sentar no chão. Quem quer que fosse essa pessoa, provavelmente começou a pensar e a ver uma imagem em sua mente. Ele provavelmente se viu sentado em uma coisa com as pernas penduradas e as costas apoiadas em algo. Essa imagem ou ideia o atraiu, porque imaginou que seria uma posição mais confortável para se sentar, certamente muito mais confortável do que sentar no chão com os joelhos dobrados sob o queixo. Uma vez que essa imagem atraiu a pessoa pensou nela com frequência, até que o desejo de ter tal coisa começou a se desenvolver. O desejo levou a pessoa à ação e, com a imagem em sua mente, ela começou a construir algo fora de si mesma em seu mundo físico que fosse, o mais próximo possível, uma réplica da imagem que ela mantinha em sua mente. Uma vez a coisa foi concluída, a pessoa sentou-se nela. Ele deixou as pernas penduradas e as costas inclinadas e achou que era bom. Ele então chamou a coisa de cadeira. A palavra cadeira é um símbolo que tem uma imagem correspondente. Quando você vê ou ouve o símbolo da cadeira, ele aciona uma imagem na tela da sua mente. Daquele dia até hoje, outros têm construído imagens de cadeiras mais confortáveis, cadeiras com estofamento, cadeiras que dobram e cadeiras que reclinam. Então alguém se sentiu solitário sentado sozinho e a pessoa começou a pensar e construiu uma imagem em sua mente de uma cadeira muito comprida. Eles construíram aquela cadeira comprida, acharam que era boa e a chamaram de sofá. Precisamos continuar? Alguém se cansou de dormir embaixo de uma árvore e construiu uma imagem de um teto sobre a cabeça e assim por diante. Fora da caverna em um condomínio. Nós realmente construímos o mundo em que vivemos. Colombo imaginou um novo mundo e você e eu estamos vivendo nele. Os irmãos Urai nos imaginaram sendo lançados no ar e nos apresentaram a um novo reino. Samuel Morse se imaginou interrompendo o fluxo de energia através de fios metálicos e nos deu o telégrafo com o código Morse. Copérnico imaginou uma multiplicidade de mundos e agora nós estivemos lá. Ao longo dos anos, a história registrou os resultados de grandes visionários. Na verdade, tudo o que já foi realizado foi a princípio, e por um tempo, nada mais do que uma imagem mantida na mente do arquiteto. Perceba, agora, que você também é o arquiteto mental de seu próprio destino. Indo ao cinema, considere o seguinte: Jack Nicklaus, o jogador de golfe mundialmente famoso, explica que nem mesmo pegará um taco até que tenha uma imagem muito clara na tela de sua mente, mostrando exatamente como a bola voará pelo ar, como atingirá o chão e para onde vai rolar depois de bater. Nicklaus chama isso de ir ao cinema, e ele se tornou tão proficiente nisso que se tornou conhecido em todo o mundo. Fama e fortuna são dele. Para P. Em parágrafo anterior, fiz referência à afirmação de Wallace D. Wattles: existe um material de pensamento que permeia, penetra e preenche os interespaços do cosmos. Na verdade, há um pensamento em todos os lugares ao seu redor e dentro de você. Portanto, tome consciência dessa verdade e aproveite-a agora. Use-o para formar uma imagem na tela de sua mente, veja se já de posse da quantia de dinheiro que deseja, para fornecer as coisas de que precisa, para viver no estilo que escolheu para viver. Prosperidade pessoal. Você está usando faculdades mentais que todo mundo tem. São exatamente as mesmas faculdades mentais usadas por Copérnico, Buda e Morse que mencionamos anteriormente. Você pode ter adquirido o hábito de pensar que pessoas como as que acabamos de mencionar são diferentes de você e de mim. Mas quero que saiba que a única diferença entre você e eles, ou qualquer outra pessoa, é apenas na aparência e nas realizações.
Este vídeo tem continuação. Acesse playlist completa na descrição ou clique no vídeo na tela. Se você chegou até aqui, comente: eu sou milionário. Gratidão.